Bom dia, pessoal do quinto ano A. Boa tarde, pessoal do quinto ano B. Tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Pessoal, hoje vamos ser rápidos, né? E direto ao assunto. Como vocês viram aí no roteiro, hoje vai ser o dia de nossa avaliação do segundo bimestre, né? E como também viram ainda no roteiro, nossas unidades de estudo são duas, unidade 6 e unidade 7. Unidade 6 com o título Where is Everything? Que significa onde está tudo. Nessa unidade aí, nós estudamos um pouco sobre as prepositions, que são as preposições, né? Vimos aí as preposições mais comuns na língua inglesa, que são on, que significa em cima, in, que significa dentro, under, que significa embaixo, behind, que significa atrás, e a preposição in front of, que significa em frente de ou em frente da. Nessa unidade, vimos bastantes exemplos sobre o uso, né, dessas preposições e fizemos também todo o exercício, sem falar da explicação, que a gente deu vários exemplos, então não foi uma unidade tão difícil assim, creio eu. Mas, caso você tenha dúvidas, né, fale comigo no WhatsApp que eu vou te mandar o link da aula que a gente estudou sobre elas. Na aula tá bem explicadinho, vocês vão conseguir ter uma outra aula completa, ao invés de só uma revisão, né? Outra unidade que a gente estudou foi a unidade 7, cujo título era I have many friends and we like to play, tá bom? Eu tenho muitos amigos e nós gostamos de jogar ou de brincar. Então, essa unidade aqui, ela foi mais complexa, né? Estudamos aí duas coisas, né? Uma delas foi a diferença de very e many. E outra coisa que foi a mais importante foi a conjugação de um novo verbo, que no caso foi o verbo to have, né? O verbo ter. Então vamos focar aqui um pouco nela, tá certo? Antes de começar para a explicação do exercício. Então, primeira coisa, pessoal, que a gente viu foi as diferenças de very e many. As duas palavras significam muito, porém elas têm usos diferentes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso ainda na prova, tá certo? Enfim, mas antes eu tenho que dizer o quê? Vamos aqui. Very significa muito e many também significa muito. A diferença está onde eu uso o quê? Por exemplo, many eu uso para coisas que podem ser contáveis. Por exemplo, canetas, né? Que caneta em inglês é pen. Eu posso contar canetas, não posso? Se eu quiser usar numa frase, eu falarei eu tenho muitas canetas. Eu tenho muitas canetas, né? Então eu usaria many. I have many pens, ok? Agora, se eu quero falar sobre uma coisa que não dá para me contar, por exemplo, arroz. Arroz, né? Não dá para me contar. Por exemplo, eu quero empregar numa frase. Eu não vou falar eu tenho muitos arrozes. Vou falar? Não, né? Então aqui a gente pode falar que o arroz não é uma coisa contável, tá certo? Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso no exercício, né? Porque a gente já fez 3 aulas falando sobre isso. Então, outra coisa que eu falei também é que a gente pode usar very para se tratar de qualidades. Por exemplo, eu quero falar que essa caneta é muito bonita. Eu posso falar que ela é very beautiful, né? Porque beautiful é uma qualidade, tá certo? Enfim, pessoal, passando aí então sobre verbo, passando então esse assunto sobre very e many, né, que foi um assunto bastante fácil até, fomos então aí para a conjugação de verbos. Pedi para você treinar a conjugação do verbo to be e pedi para treinar também a conjugação do verbo to have. O verbo to be vocês já conheciam e o verbo to have a gente estudou nas aulas passadas, né? Novamente, se precisa de uma explicação mais aprofundada, fale comigo e peça o link da aula no WhatsApp, tá certo? Que eu vou lhe mandar e você vai poder assistir um pouco da aula novamente, que é bem mais explicadinho, bem mais detalhado, tá certo? Então, sobre a conjugação do verbo to have, vamos aqui. Vimos aí que a conjugação do verbo to have, para começar, né, precisamos de todos os pronomes, né? Os sujeitos lá, que são quais? I, que significa eu, you, que significa você, he,
ele, she, ela, it. Isto, né, o ele ou ela para animais ou objetos, we, nós, you, você ou vocês de novo, né, e they, né, que significa eles ou elas. Então, depois de colocar os pronomes, vocês vão então colocar o verbo, que no nosso caso aqui é o to have. Vimos aí que o verbo, né, tem duas formas, tem o have e tem o has. O have você vai usar nos pronomes aí, I, you, depois vem he. He você não usa have, você usa o quê? Usa has. Depois vem she, que também usa has. E depois vem it, que também usa has. Depois vem we, você vai usar have. Depois vem you, que é have também. E depois temos they, que também é have. Então, só lembrando aqui que nas aulas passadas conjugamos o verbo bem detalhadamente. Então, né, se você precisa do link, fale comigo que eu te mando com toda certeza, tá bom? Então, não adianta ficar aqui revisando 100%, né, e dando aqui a resposta, a legenda e tudo mais, porque é uma aula que já passou. E se eu fizesse isso, você ia estar aí, né, fazendo da prova. Outra coisa, pessoal, sobre a prova, eu queria pedir a vocês que tentassem fazer sem olhar pelo livro. Claro que não é obrigatório, estou pedindo para você tentar. Conseguiu? Ótimo, maravilha. Não conseguiu? Não tem problema. Vai no livro, vai na internet, fala comigo. Enfim, pessoal. Então, nessa unidade 7 aqui, as coisas mais importantes foram só isso mesmo. Conjugação do verbo to have e as diferenças de many e very, ok? Então agora vamos passar aí para a nossa prova, certo? Estou com ela aqui, eu vou lendo questão por questão e explicando como ser resolvida, tá certo? Então, nossa prova é bem curta, né? A gente teve 2 unidades aí e mesmo assim só temos 8 questões para fazer. Creio que alguns de vocês já fizeram, né? Não tem problema. Aproveitem a oportunidade e corrijam, ok? Então, a primeira questão aí de nossa avaliação é do seguinte: complete as frases com as prepositions adequadas. Prepositions on, in, under, behind, in front of, tá bom? Vamos aqui. Primeira frase, né? Letra A, temos the pen is. Aí the notebook. Temos entre parênteses aí a dica, que é em cima. Então você sabe aí que a preposição que você vai usar é aquela que significa em cima, que é qual? Que é on, né? Então a frase aí, letra A, vai ficar the pen is on the notebook. A caneta está em cima do caderno. Depois temos a letra B, que temos the ball is traço the dog. Aí temos entre parênteses a palavra atrás. Então a preposição que você vai usar é aquela que significa atrás. Depois na letra C temos the cat is traço the box. A preposição é dentro. Então, né, a preposição que significa dentro vai ser usada aí. E por último, letra D, temos the panda is the hall. Então, a palavra entre parênteses que temos é em frente de, né? Ou em frente da. Você vai ver aí qual preposição em inglês se encaixa com qual, tá bom? Bem simples essa primeira questão, né? A segunda questão está perguntando o seguinte: where is the fish? Where is the fish? Onde está o peixe? Onde está o peixe? Você vai responder aí essa questão, tá bom? É uma pergunta só e você vai ter praticamente a mesma resposta em todas. Só vai mudar a preposition. Temos aí 3 casos, né? O primeiro caso, o peixe está em cima do aquário. Nesse caso aí, temos as opções que você vai marcar a correta. As opções são it's on the aquarium, it's in the aquarium e it's under the aquarium. Então, o peixe está em cima. Em cima, usamos a preposição tal. Aí você vai simplesmente marcar. Depois, aí, na segunda situação, temos o peixe dentro do aquário. E temos a frase que você vai completar. Temos aí, it's, traço, the aquarium. Então, o peixe está dentro do aquário. Qual preposição nós usamos? E na última situação aí, temos um peixe embaixo de um aquário. Você vai ter que escrever
que o peixe está embaixo do aquário, em inglês, tá bom? Você vai ter que escrever a frase toda, tá certo? Use a preposição e use como modelo as frases de cima. Por exemplo, você vai escrever a mesma frase que tem em cima aí na segunda situação, só vai mudar a preposição. Então não é difícil, tá certo? Depois vamos para a terceira questão que pede o seguinte: responda sobre o uso de many, coisas contáveis, e much, coisas não contáveis. Pessoal, essa questão aqui, né, no livro a gente viu sobre very, certo? Então, talvez você se confunda um pouco, mas essa questão vamos fazer juntos, ok? Por exemplo, vamos lá, né? Na letra A temos aí a palavra bikes. Bikes está no plural, certo? Então significa bicicletas. Você tem duas opções aí, many e much. Você vai marcar o quê? Bicicleta é um objeto contável? Eu posso falar, eu tenho muitas bicicletas, posso? Posso, né? Então ela é um objeto contável. Então você vai marcar many. Depois, na letra B, temos music. Music, pessoal. Music, se a gente for traduzir, vai significar música, tá bom? Então, música é uma coisa contável. Eu posso falar, eu tenho muitas músicas no meu celular, não posso? Posso, então música é uma coisa contável. Porém, pessoal, em inglês, essa palavra music, ela significa outro tipo de música. Ela é uma música em geral. Por exemplo, eu estudo música, tá certo? Eu vou estudar a história da música. Tipo assim, é uma coisa geral, não é várias coisas, tá bom? Então, nesse caso aí, você vai marcar much, porque é uma coisa que a gente não pode contar, tá certo? Depois da letra C, temos milk, que é leite. Leite, eu posso contar? Por exemplo, hoje de manhã eu tomei muitos leites. Tá certa essa frase? Claro que não. Então, nesse caso aí, leite não é uma coisa contável. Então, você vai marcar much. Depois, na letra D, temos friends, que já está no plural. Se está no plural, você sabe que é uma coisa contável. Se é uma coisa contável, você usa many. Letra E, temos dogs, que também está no plural. Se está no plural, é uma coisa contável. Então, eu uso many. E letra F, o exemplo lá do arroz, rice. Uso many ou much. Façam essa daí, tá certo? Então, depois da terceira, vamos para a quarta questão que pede traduza. Temos aí letra A até a letra E, com as preposições, as prepositions on, in, under, in front of e behind. Você vai simplesmente traduzir essas preposições para o português. É difícil? Não, né? Então, vamos para a quinta questão, que pede aí para você conjugar o verbo to be. Pessoal, essa aqui eu não posso dar a resposta de jeito nenhum, né? A gente viu na aula passada e na aula repassada, se eu não me engano. Enfim, qualquer coisa, peça o link para mim, certo? Mas essa aqui não tem como eu dar a resposta. A dica é, vocês vão colocar primeiro o pronome, os pronomes, e depois vai conjugar o verbo have, né? Então, temos duas formas. Alguns pronomes vão ser conjugados com have e outros 3 pronomes vão ser conjugados com has, certo? Essas duas palavras podem significar ter, tenho ou tem, né? Vocês vão ver aí, tá bom? Então, depois de conjugar os verbos, né? Depois de conjugar o verbo to have, você já vai saber aí responder a sexta questão, que pede para você completar com have ou has. Pessoal, essa letra A aqui temos she, aí temos um traço, a weak spot for him. Ao lado temos aí a tradução, mas não é tão necessário assim, tá bom? Então, ela tem uma queda por ele. Essa seria a tradução, mas que nem é necessário. Enfim, o que é que você vai analisar aí? Você vai analisar o pronome da frase. Qual é o pronome dessa frase na letra A? É o pronome ela, né? Que em inglês é she. Então, para she, eu uso have ou has. Você vai ver lá na quinta questão. Depois, na letra B, temos o pronome I. Para I, eu uso have ou has.
Depois, na letra C, temos my brother. Nesse caso aqui, vocês vão tentar lembrar lá daquele negócio do pronome oculto, né? Que é quando o pronome está oculto, quando ele não está explícito na frase. Por exemplo, aqui, na letra C, temos my brother. My brother significa meu irmão. Meu irmão é quem? Meu irmão é eu? Meu irmão é você? Meu irmão é ela? Meu irmão é ele? Então o pronome aí escondido é o pronome ele. Para ele usamos has ou have. Fácil, né? Depois aí na letra D temos Mary. Mary, né? É quem? Tá oculto também aí o pronome, mas Mary é quem? É eu? É você? É ele? É ela? É isto? É nós? É vocês? Ou é eles? Então, Mary é quem aí? E para Mary, usamos have ou has. Qualquer coisa, peço o link da aula, né, que eu tenho a explicação bem direitinho lá. Então, letra F aí temos everybody. Everybody significa todo mundo. Todo mundo é quem? É eu? É você? Sim, né? Mas resumidamente, todo mundo somos nós. Nós usamos o quê? Have ou has. Olha aí na quinta questão, tá bom? E depois temos aí ainda a letra E, né, que tem um pronome, mas que esse pronome não está no início da frase. Vejam aí onde está o pronome e depois de ver o pronome vão saber qual verbo usar, se é have ou has, ok? É simples, pessoal, não é? Mas assim, qualquer dúvida me chama aqui no WhatsApp ou pede o link da aula que eu vou passar para vocês. Nesse caso, o link, pessoal, é da aula passada, né? Onde a gente estudou bem direitinho aí sobre o uso de have e de has, ok? Fizemos até exercício no livro. Mas, enfim, depois da sexta, vamos aí para a sétima questão, que pede agora para você completar com os pronomes adequados. Quais são os pronomes? I, you, he, she, it, we, you e they, tá bom? Você vai usar esses pronomes aqui onde for necessário. Temos aí as frases, né, da letra A até a letra G. Temos a frase em inglês e ao lado temos a tradução. De acordo com a tradução, você vai saber qual é o pronome, tá bom? Por exemplo, aqui na letra A temos o traço, que é o local do pronome, e temos a frase Are you are my best friend, né? Então, a tradução é você é meu melhor amigo. Qual é o pronome dessa frase? A palavra você. Então você vai ver aqui que está faltando a palavra você em inglês, que é como? Que é you. Então é só colocar aí, tá bom? Simples assim. Mesma coisa aí com todas as outras frases, tá bom? Depois vamos para a oitava e última questão, que pede simplesmente para você traduzir as frases para o português. Temos aí da letra A até a letra H. Você pode usar o Google Tradutor, tá certo? Ou também aí traduzir com o livro, mas vai ser uma coisa que demora mais, tá certo? Ou se você já souber, não precisa de nenhuma coisa, de nenhum objeto, de nenhum material. Só traduzir, certo? Então, letra A tem aí a frase eu tenho muitos amigos. Como é que eu falo essa frase em inglês? Fica eu, como é eu em inglês? É I. Como eu agora tenho? Quando eu conjugo o verbo to have, o que que fica ao lado do I? Fica o quê? Fica have. Então você já sabe aí que coloca o have depois do I. Então já temos I have. Depois temos muitos. Reparem aí que esse muito está no plural. Se está no plural, eu uso o quê? Many ou very ou much. Eu uso many. Então já temos I have many. E depois temos amigos. Como é amigo em inglês, friend. Passando aí para o plural, fica friends. Então, I have many friends. Se você aí quiser fazendo assim, dá certo também, tá bom? É até o ideal. Mas se você quiser pesquisar pelo Google Tradutor, fique à vontade, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida podem me chamar com toda certeza. Mas, repito, tentem responder com calma, tá certo?
e muito boa sorte para todos, ok? Até a próxima aula.